Serviço à vida, caminho de fecundidade. Eis um tema desafiador e, ao mesmo tempo, fascinante. Desafiador porque estamos cercadas de centenas de ameaças à vida, em todos os níveis, físico, psíquico, espiritual. Estamos também num momento cruciante, numa pós-pandemia, num período pós-eleitoral, com interrogações bastante graves sobre o futuro de uma cidade, de um estado, de um país, e nos defrontando com esse tema, a vida e fecundidade, nós naturalmente não vamos reduzir o serviço à vida e fecundidade com o aumento de população, embora isso tenha também seu significado. Não podemos esquecer que a limitação exagerada e desordenada da natalidade já produziu efeitos gravíssimos na China, já produziu efeitos e está produzindo efeitos deletérios na Europa, onde já se fazem congressos para reavaliar isso. Faz lembrar o alerta que Paulo VI deu com a Humanae Vitae, lembrando que a vida humana é sagrada e não pode ser tratada de qualquer forma. Nasceu então no Brasil o dia do nascituro, dia 8 de outubro, e está dentro desta família, dessa Semana da Família, e da família com relação à fecundidade. Na verdade, quando os casais cristãos realizam seu matrimônio diante de Deus, lhes é perguntado: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo, segundo os ensinamentos da Igreja? É um distintivo de um casal cristão, está aberto à vida. Não simplesmente um consórcio entre os dois, que já é importante e significativo, mas também uma abertura à vida. Quando Deus abençoou o primeiro casal, ele disse: crescei, multiplicai-vos, povoai a terra. Quer dizer, há inscrito no ser do homem e da mulher a vocação à fecundidade, que naturalmente não se reduz, repito, à fecundidade puramente da propagação da espécie, mas também uma fecundidade de educação. Essa é outra pergunta que está anexa na mesma frase: educar os filhos na lei de Cristo, conforme os ensinamentos da Igreja. Quer dizer, esse papel é também um papel de fecundidade. Transmitir uma cultura, transmitir uma fé, transmitir princípios válidos, humanitários, que possibilite a vida continuar, e a vida continuar de forma humanizada, e não de uma forma animalesca, uma forma de uns devorando os outros, mas uma forma de coexistência e uma forma de fraternal, ou sororal, como tantos gostam de repetir hoje, de viver. Então, a Semana Nacional da Família vem nos chamar a atenção para essa fecundidade. É preciso, de fato, no mundo de hoje, nós abdicarmos do egoísmo e pensar na família como o berço da vida. O acolhimento do dom da vida no ventre materno, como fruto do amor de um casal, e a vida que está aí, que não é da nossa família consanguínea, mas está aí como um desafio para toda a sociedade. Filhos que não têm pais, não conhecem, filhos que estão morando com o pai ou com a mãe, ou com avós ou com tios, pessoas que estão à margem da vida. Então é preciso que, de fato, despertemos para como haver políticas públicas, não só para remediar. Na verdade, o que a nossa sociedade está tentando fazer é remediar situações graves
que se criou. Não basta isso. É preciso ir às causas. E, naturalmente, ir às causas é muito mais complexo. É uma exigência de abdicar de certos meios, inclusive do egoísmo, do hedonismo, só o que me agrada, só o que me causa prazer. Um filho me impossibilita de viagens, tira o dinheiro que eu poderia ter para adquirir tal ou tal bem de primeira linha de consumo. Aí nós vamos entrando em um outro drama, que é o envolvimento num capitalismo devastador que criou uma mentalidade de prazer e de consumo, como se a felicidade fosse no consumo. Mas não precisamos ir longe, nem precisamos fazer grandes elucubrações. Olha os países chamados de primeiro mundo, onde não faltam os bens de consumo. Onde está o equilíbrio? Onde está a felicidade desse povo? Isso significa que o ser humano não é apenas consumista. Ele é, sobretudo, um ser humano para viver em sociedade, para viver em fraternidade, criar laços humanos que lhes deixem, então, feliz e possa, então, sentir que essa felicidade pode ser partilhada por outros. Pode ser partilhada por outros. Não adiantaria multiplicar seres humanos sem multiplicar também o espírito de sociabilização, de agregar as pessoas em comunidade. E aí o valor da família, que é a célula máter da vida comunitária. É onde nós aprendemos a nos relacionar, onde nós aprendemos os hábitos importantes para a vida em comum, onde nós ganhamos capacidade de lutar para sobreviver no meio das diferenças e também de acolher as diferenças como um dom, ao invés de ser uma oposição. Os irmãos, é uma luta constante de adaptação, precisamente porque estão em busca de uma convivência pacífica. Então, na verdade, uma vida que está a serviço da comunidade, uma fecundidade que está a serviço da família e da grande família humana. Resulta, então, numa subdivisão dessa reflexão, que agora, tomando o caderninho, a Hora da Família, eu procuro destacar alguns pontos. Um múltiplo serviço à vida é o tema do 7º encontro aqui da Hora da Família. Quer dizer, a família não está voltada só para uma dimensão, mas há um múltiplo serviço à vida. Quer dizer, uma diversidade, uma multiplicidade de ações que passam por atitudes pessoais, mas que se amplia em políticas públicas, em uma mentalidade social. Cada ato de amor verdadeiro para com o homem testemunha e aperfeiçoa a fecundidade espiritual da família, porque é obediência ao profundo dinamismo interior do amor como doação de si aos outros. É uma citação daquele documento pós-sinodal Familiares Consórcio, já do tempo de São João Paulo II, e que tanto ajudou a família a entender melhor a grandeza da sua vocação e da sua missão no mundo de hoje. Naturalmente que pode-se dizer a família está acabada. Bom, você pode falar de um modelo de família patriarcal, um modelo de família do século XIX, mas não podemos deixar de trabalhar para reinventar a família, porque ela continua sendo a fonte do equilíbrio. Ela continua sendo não só o berço da vida biológica, mas o berço da vida humana. Isso, se nós não cuidarmos disso, onde vai a sociedade? A escola não pode suprir a vida familiar. Há poucos dias eu conversava com a diretora de uma escola, ela dizia, olha,
Vem pais aqui dizendo, olha, vocês precisam fazer aquilo que eu não consigo mais fazer em casa. Ora, se os pais não conseguem orientar os filhos em casa, é o professor, a professora que vai conseguir isso na escola, vai ajudar, vai colaborar, mas tem que ser sempre em comunhão e em sintonia com a família. E nisso está o grande ideal da promoção da dignidade humana. Quer dizer, a Semana da Família e os esforços em relação à família têm um objetivo: a dignidade humana. E para nós cristãos, quanto mais essa dignidade humana é realçada, é fomentada, tanto mais a imagem de Deus naquela pessoa é resplandecente. Precisamos, então, fazer resplandecer a grandeza de Deus na família, em cada membro da família. As famílias cristãs que, na fé, reconhecem todos os homens como filhos do Pai comum, irão generosamente ao encontro dos filhos das outras famílias. Aí está a dimensão do múltiplo serviço à vida. Não se esgota no âmbito da minha família biológica. Eu olho as outras famílias, sinto o dever de abarcar, ir ao encontro, servir também a outras famílias com criatividade. No mundo de hoje, nós temos novidades nunca vistas. Então, para novidades, também uma criatividade de como servir as pessoas, como dar sentido à vida com outros métodos, com outras maneiras. É frequente também perceber a impotência das famílias face à questão socioeconômica, o que as faz sentirem o abandono e o desinteresse das instituições. Sem dúvida. Todo um projeto socioeconômico que leva, então, a privilegiar grupos já privilegiados. E o acúmulo sempre maior gera, naturalmente, uma margem de pessoas, ou de porção dos seres humanos, cada dia mais à margem dos benefícios da sociedade. Porque é um processo lógico. Se há uma concentração exagerada aqui, de onde ela tirou os meios para essa concentração? De uma parte da sociedade. Então, isso vai causando falta de dignidade, angústia. A depressão, que é uma doença do século, não tenhamos dúvida, provém em grande parte dessa situação de angústia. Não há perspectiva de realização profissional, não há perspectiva de como sobreviver, como ganhar a vida, e mesmo como se preparar para a vida, no sentido de poder adquirir ferramentas culturais e tecnológicas para poder enfrentar a vida. E há outro grande desafio que não podíamos deixar de lembrar nesse momento, é a questão dos idosos, dos doentes, das pessoas que são deficientes ou que são vítimas dessa situação de drogadição e algo semelhante. Essas pessoas vieram de uma família, elas pertencem à família humana, são um desafio para nós. Não basta só criar casas para tentar recuperar essa situação. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Temos que ir às fontes. De onde vem isto? Né? Que tipo de educação essas pessoas estão recebendo? Que tipo de atenção elas estão recebendo? Não basta estatuto da criança e do adolescente, do ancião, disso e daquilo. Podemos fazer 1001 estatutos, mas precisamos colocar em prática isto com seriedade institucional. E aí vem também o papel da família, reivindicar dos poderes públicos, reivindicar do conjunto da sociedade uma atitude concreta e uma atitude eficaz para que isso se realize. Por fim,
quero recordar os casais que não têm filhos. E estes casais, muitas vezes, como um depoimento que está aqui, de um casal do Rio de Janeiro, Tatiana e Ronaldo de Mello, que os dois se casaram, tentando viver a vida como todo casal, esperando filhos, e apesar de terem procurado todos os meios para acionar a sua fecundidade biológica, não conseguiram. Eles entenderam, à luz da fé, que eles eram chamados a ser pai e mãe. Agora, estendendo essa paternidade e essa maternidade aos filhos que outros geraram. E são muitos os que estão aí à busca de pais e de mães. Então, nunca pai e mãe, homem e mulher, deixam de ter vocação paterna e materna. Se não há filhos biológicos, a paternidade não está extinta. Se não há filhos biológicos, a maternidade não é que seja inexistente. Ela perdura e ela pode ser exercida com muita fecundidade com os filhos que outros geraram e que estão aí sempre em busca de corações, de braços abertos. Vamos viver então esta Semana Nacional da Família, com esse grande ideal de uma família fecunda, na dimensão mais ampla da palavra, e buscar com criatividade, com fé e esperança, buscar um múltiplo serviço à vida.